queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, o publicano, ex-publicano, apóstolo Mateus, no capítulo 22 do livro de Mateus. Leremos do verso 17 ao verso 21. Mateus, repetindo, capítulo 22, do verso 17 ao 21. Agradeço aí, colocar aí a passagem para ficar registrado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dizem-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie, a inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Glória a Deus e aleluia. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer teu santo nome, Senhor. Tu é bom, maravilhoso, fiel, perfeito e agradável. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos concede nesta noite de trazer a tua palavra, Senhor, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós sendo falhos, imperfeitos e muitas vezes infiel para contigo, Senhor. Obrigado por esta campanha. Abençoa todos que de uma forma ou de outra participaram, Senhor. Abençoa os irmãos que estão acompanhando nesta hora. Abençoa também aqueles que já passaram, já participaram e vão participar, Senhor. Que a tua palavra seja propagada, que somente a verdade saia da minha boca, que eu diminua, Senhor, e que tu cresça. Porque tu és perfeito, Senhor. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra veio ao meu coração quando ouvi uma pregação, numa conferência missionária, realizada aqui por nossa igreja. A irmã Vera, que está nos acompanhando aí, acho que é ela que está bem no grupo aí, foi a líder, e foi um trabalho maravilhoso, desenvolvido por toda a Igreja Batista Missionária Nacional, e o pregador falava sobre uma passagem bíblica, e eu acabei lembrando de um provérbio que o pessoal mais antigo falava muito, que em águas rasas não dá peixe, Tem outro provérbio também muito usado aqui na nossa região, que diz assim: em águas tranquilas não formam bons marinheiros, não é? Às vezes é preciso a gente passar por tribulações para a gente aprender a lidar com a situação e sairmos dela mais forte, E a gente vai trazer aqui a gente vai fazer uma relação entre os ditados populares ou provérbios populares com a palavra de Deus. Sabemos que muitos desses ditados populares vêm do conhecimento do folclore popular, mas muitos deles são oriundos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a perfeição, é a verdade, é a vida. Meu irmão? Então, o título que Deus colocou no meu coração dessa reflexão é assim, a sabedoria popular também vem do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. Amém? Essa passagem que a gente acabou de ler, meu irmão, foi uma exortação tão forte dada por Jesus que acabou virando um ditado popular, Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, E esse ditado popular, esse provérbio, ele é usado até hoje, tanto por crentes, como também por ímpios. E aí a primeira lição que a gente tira desse texto, A palavra de Deus, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que ela é propagada até mesmo por aqueles que não creem, Aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor
e Salvador de suas vidas. E até mesmo pelos ateus, né? Ou alguns que se dizem ateus, né? Que na hora da tribulação, na hora do aperto, ele recorre logo ao Senhor, porque ele sabe que só Deus salva, que só Deus pode nos tirar daquela situação difícil. Não é, meu irmão? Então, essa é a primeira lição que eu queria deixar. A perfeição da palavra de Deus até os dias de hoje. Ela nunca perde o efeito, né? Mas, voltando para a passagem bíblica, os fariseus, na realidade, nessa passagem, queriam armar uma cilada, né? Uma arapuca, vamos chamar assim, para Jesus Cristo, né? A resposta que ele desse, meu irmão, se fosse um sim, os judeus provavelmente cairiam matando em cima de Cristo, ficariam irados, né? Porque tributar a César naquela época para judeus era ir de encontro à sua tradição. Além de doer no bolso, né? Também iria doer na tradição judaica, que não era tributar aos romanos, e sim apenas ao Senhor. E se fosse um não, se Jesus dissesse um não, certamente ele seria preso ou seria advertido pelos romanos, porque não tributar aos romanos naquela época era uma pena gravíssima, né? Cabia até prisão e muitas vezes uma punição mais severa. Mas Jesus era 100% homem naquela época, encarnado, mas também 100% Deus. Nós sabemos disso. E aí, embaixo da sua perfeição, ele conseguiu mudar o cenário, virar a situação, né? Os fariseus que armaram aquela cilada, que fizeram aquela pegadinha com ele, quebraram a cara, né? Jesus deixou claro que as coisas seculares têm que ficar bem separadas das coisas do reino de Deus, não é? Nós temos as nossas obrigações como cidadãos aqui na Terra, no nosso convívio secular, mas precisamos, acima de tudo, priorizar também o reino de Deus. Uma coisa, meu irmão, não inviabiliza a outra, não é? Nós devemos recolher os nossos tributos, nós devemos cumprir com as nossas obrigações legais, mas nunca, né, nunca deixar de priorizar o reino de Deus. Essa é outra mensagem que a gente pode extrair desta palavra de Deus. Mas eu quero, dessa palavra de hoje. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para a gente falar um pouquinho dos ditados populares, dos provérbios populares, né? Ditados populares são frases curtas que têm a função social de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recursos que facilitam a memorização, não é? Os ditados populares a gente consegue gravar até mesmo sem muito esforço, né? Sem querer a gente consegue gravar, principalmente se for um ditado ou um provérbio popular muito usado na região que a gente convive, né? De tradição oral e presente no nosso cotidiano, os ditados fazem parte da cultura popular brasileira e logo também do nosso folclore. Eles surgem das interações cotidianas e são transmitidos oralmente entre gerações, né? É comum a gente repetir o mesmo provérbio usado pelos nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, né? Porque a gente ouve, grava e transmite para os nossos descendentes. Por isso, geralmente, os autores dessas expressões são anônimos. Amém? Eles têm origem popular mesmo. Isso é um texto que eu extraí aqui de uma pesquisa da professora Márcia Fernandes, professora de letras, e ela escreveu um artigo sobre ditados populares. A gente pesquisou e trouxe para vocês nesta noite. Mas vários ditados populares têm origem bíblicas, como eu falei já anteriormente, e trazem mensagens edificantes para nós. A gente quer fazer uma relação entre esses ditados populares e os trechos bíblicos correlatos a eles. Bom, são muitos, são vários. Eu pesquisei aqui, os mais usados aqui são dezenas, né, centenas usados aqui no Brasil. Mas eu separei apenas 4 para a gente extrair rapidamente as lições das passagens bíblicas correlatas. A primeira que eu quero trazer para os irmãos é assim, ó, um ditado popular muito comum aqui na nossa região. Dize-me com quem andas e te direi quem és.
Se você quiser usar uma outra frase, também uma frase correlata a essa, mais chula, também é assim, ó, quem anda com porco, farelo come. São dois ditados populares, né, que querem mais ou menos ensinar a mesma coisa, mas que ela é correlata com a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não é? Traduzindo para o popular, dizem-me com quem andas, eu te direi quem é. Amém? Relacionado com a ideia das influências, esse ditado popular, que sofremos das nossas companhias, né? Esse ditado popular alerta para as qualidades e defeitos que podemos copiar das pessoas com quem mantemos contato. Portanto, devemos andar com os imitadores de Cristo, pessoas que possuem comportamento e fala exemplar, como Jesus Cristo, né? Paulo, em uma de suas cartas, diz: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Amém. Glória a Deus, não é? E o que Paulo quis dizer é justamente isso, meu irmão. Se a gente andar com pessoas ruins, pessoas de má índole, pessoas de má comportamento, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar absorvendo alguma dessas mal testemunha, né? Mal exemplo que eles dão para nós. Por isso que devemos sempre avaliar bem as pessoas com quem andamos, não só nós, nossos filhos que precisam de orientação, nosso próprio cônjuge, que às vezes passa por despercebido, na inocência, acabam se influenciando por pessoas que não têm bom testemunho, né? Então, Paulo exorta o seu povo, o povo de Deus, para isso, né? Devemos ser imitadores de Cristo, de mais ninguém, né? A gente ouve aí, no meio secular, ouvir falar de cover, né? Existe o cover de Reginaldo Rossi, é um cantor aqui da nossa região, do Roberto Carlos, dos Beatles. Existe cover de muitos cantores seculares. Mas eu pelo menos não me lembro de ver nenhum cover de Cristo. Ou pelo menos os cristãos, né? Nós cristãos devemos ser cover imitadores de Cristo, né? Ele, sim, é o exemplo a ser seguido. Ele é o nosso alvo, né? Ele é nossa meta, né? Seguindo Deus, seguindo Cristo, né? A gente com certeza teremos êxito no nosso testemunho, nosso comportamento, né? E também daremos exemplos para outras pessoas nos imitarem, né? Sendo cristãos, né? Dessa forma, nós colocamos no coração das pessoas a vontade também de seguir a Cristo, o perfeito. Amém? Outro ditado popular que tem correlação com a palavra de Deus é o seguinte, ó: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse provérbio, meus irmãos, é utilizado para indicar as mais ações que executamos, né? Elas voltarão para nós da mesma maneira. É o efeito bumerangue, né? Bumerangue é uma arma de guerra que a gente joga no inimigo, ou joga no alvo, e ele vai e volta, né? É isso que esse provérbio quer dizer. Né? E ele é correlato com a palavra de Deus em Mateus 26:52, né? Quando, nessa passagem, Pedro, né? O intempestivo Pedro, ele usa da sua espada e fere mal, né? Em sua orelha, e Cristo exorta, Cristo adverte, né? E corrige, de certa forma, o seu erro, né? Faz um milagre lá, conserta a orelha do mal, do soldado, e essa é a mensagem que esse ditado popular traz para as nossas vidas, né? A gente não deve usar das mesmas armas que o inimigo muitas vezes usa contra nós, né? Se o inimigo vir com violência, meu irmão, devemos ter autocontrole, devemos ter temperança. É muito difícil, né? Controlar os ânimos, principalmente aquele que é colérico, assim como eu, né? Que é sanguíneo, que tem um temperamento mais forte, mais difícil de ser controlado, mas orando e com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos, né? É um leão todo dia que a gente mata, é um passo a cada dia que a gente dá, mas no final, com Cristo, a gente sabe que o resultado
é sempre a vitória. Amém, meu irmão? Outro ditado popular que eu quero trazer aqui, correlato com a palavra de Deus, é: quem semeia vento, colhe tempestade. Esse provérbio significa que todas as más ações terão consequências ruins nas nossas vidas. De origem bíblica, lá em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Ele está relacionado com outra expressão popular muito utilizada, que é quem plantamos, o que colhemos. Ou a lei da semeadura, né? Na passagem bíblica, o Senhor, através do profeta Oséias, ele condena seu povo pela idolatria, né? E a gente deve prestar muita atenção, meu irmão, com as coisas que a gente idolatra, mesmo despercebidamente, não é? Mesmo sem querer. Eu estava lendo a palavra, um trecho da palavra de Gênesis, e a gente percebe, na passagem que fala de Jacó, sobre a idolatria que Jacó tinha com os seus filhos da velhice, não é? Com Benjamim e José. E, de certa forma, ele foi exortado, ele foi advertido, né? Justamente com esse afastamento de José, né? Talvez porque ele idolatrasse tanto, ele tinha tanto medo de perder, que às vezes que pode ter, né? Deixado de dar prioridade a Deus, a obra do Senhor, ele negligenciou, né? Deu atenção demais, talvez, aos filhos de sua velhice, né? Sabemos que quando a gente fica mais velho, a gente fica mais sentimental, o coração mais mole, né? Muitos falam dos avós aí, que bajulam demais os netos, mas eu vejo isso com naturalidade, né? O avô é para bajular neto mesmo. Quem tem que exortar, quem tem que criar, quem tem que educar são os pais, não é? Mas Jacó talvez tenha cometido, né, esse pequeno descuido, né? De deixar, de idolatrar demais os seus filhos e não dar a devida atenção, a devida prioridade à obra do Senhor. E aí, é mais uma lição que a gente traz para as nossas vidas. Fiquemos atentos. Por fim, meu irmão, eu queria deixar mais um provérbio popular aqui, mais um ditado popular correlato com a palavra de Deus, que é o seguinte: ó, mais vale pássaro na mão do que dois voando. Esse ditado popular, ele é correlato com a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, 36, que diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é, meu irmão? Esse ditado popular, ele significa que mais vale ter algo garantido do que ter nada. E é justamente isso. Quando a gente corre muito atrás das coisas seculares, de dinheiro, de patrimônio, de cargos, né, de conquistas, a gente pode acabar negligenciando o nosso papel de cristão e perdermos a salvação. Infelizmente, nós temos se deparado muito com isso, né? A busca incessante de dinheiro, de poder, de patrimônio, e isso muitas vezes tem levado a negligenciamento da obra do Senhor. E a obra do Senhor precisa ser feita com decência, ordem e decência, meu irmão, né? Eu costumo dizer com excelência, né? Devemos fazer da melhor maneira possível. Devemos dedicar tudo aquilo que temos, entregar ao Senhor tudo de melhor que possuímos, né? Desde a questão financeira até o empenho, o trabalho, né? E a vida secular, muitas vezes, a competição que a vida estabelece, nas nossas profissões, principalmente, podem nos desviar, né, dessa prioridade que é o reino do Senhor e perdermos a salvação, não é? E sabemos que a maior conquista de um cristão é a sua salvação. Então, fica a mensagem, né? Fica a dica, né? Se você está priorizando, se você está dedicando, tem alguma coisa na sua vida que está te desviando, que está fazendo com que você negligencie a obra do Senhor na sua vida, né? Abra o olho nesta hora. Precisa a gente revermos, fazer uma autoanálise da nossa vida e buscarmos a correção desse mal
mau testemunho, vamos chamar assim, que a gente, às vezes, despercebidamente comete. Amém? Mas, para concluir, meu irmão, a gente pode passar aqui o resto da noite falando sobre os ditados populares oriundos da Bíblia. Mas o mais importante de tudo isso que eu vejo é que a verdade, a sabedoria sempre vem da palavra do Senhor, né? A Bíblia é a nossa cartilha, nosso dicionário, nossa enciclopédia de conhecimento. Cristo é o nosso modelo a ser imitado e Deus sempre tem a resposta certa para toda e qualquer situação, seja ela difícil ou até mesmo impossível para nós. Por isso, meu irmão em Cristo e amigo do Evangelho, adquira agora a verdadeira sabedoria para conduzir a sua vida, para liderar a sua família, para administrar a empresa, o seu trabalho, enfim. Tudo o que você precisa está em Deus, meu irmão. Basta dar o primeiro passo, arrependa-te. Entrega a tua vida a Jesus, o Nazareno, e tudo o que precisas será acrescentado. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade novamente, quero agradecer a Deus por esta palavra, orar agora por todos nós neste momento, para que Ele coloque essa palavra verdadeiramente no nosso coração, para que a sua semente germine, para que a gente venha guardá-la, aplicá-la principalmente na nossa vida e também transmiti-la para outras pessoas. Amém? Se possível, fechemos os nossos olhos, curva a sua cabeça de reverência ao nosso Deus. Pai nosso, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer teu santo nome, Senhor. Tu é bom, maravilhoso, fiel, perfeito e agradável. Senhor, muito obrigado pela palavra que tu nos concedeste nesta noite, Senhor. Palavra perfeita, palavra que nos edifica, Senhor. Palavra que precisamos ensinar também para outras pessoas, Senhor. Abençoe este projeto da campanha de oração, todos os irmãos que estão participando neste horário, nos que vão vir, aqueles que já participaram também, Senhor, ser com todos eles, supre todas as necessidades, realiza o desejo do coração de cada um de teus filhos, Senhor. Cura, liberta, restaura, Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Exorta-nos, se for necessário. Faz o que te apraz nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.